Quando eu trabalhei lá, eu trabalhei muito já esse olhar das virtudes, porque eu trabalhava com cultura e branding. Então, essa construção de valores internos, inclusive o que eu pratico hoje na mentoria das virtudes, que eu estimulo minhas mentoradas, que é o walk the talk. Mas o walk, né? Você precisa caminhar o que você fala, você precisa viver o que você fala. E isso era uma das coisas que eu estimulava desde o mundo corporativo, estimulo nas minhas mentoradas e procuro isso no meu dia a dia, a tal da coerência. O conhecimento que não leva à ação virtuosa é como uma semente que nunca germina. A verdadeira sabedoria floresce na prática das virtudes. Essa frase é de Platão e ela dá início ao nosso podcast hoje com o nosso Rafa aqui do Cura pelo Hábito, comigo, como sempre. Fala pessoal, tô aqui super empolgado hoje com a Dani aqui. Isso aí, e a Dani Maniá, nossa super convidada de hoje. E aí, Dani, como é que você tá? Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com Cura pelo Hábito. Eu já li o livro de vocês, sou fã. Então, muito obrigada pelo convite. Um prazer, um prazer. O prazer é nosso. E a gente já conhece seu trabalho há bastante tempo. Você também já conhece o nosso há bastante tempo, né? A gente se conhece há bastante tempo. Eu acho que eu nunca te vi pessoalmente, né? Porque você... Ainda não. Quem sabe na próxima. Porque você não mora no Brasil há muito tempo. Há quanto tempo você mora fora? Eu moro na Holanda há quase 6 anos e antes morei na Irlanda 1 ano e pouquinho. Então já faz 7, 8 anos que eu tô fora. E o Cláudio tá agora nos Estados Unidos. Quanto tempo faz, Cláudio? 2 anos? Vai fazer 2 anos, né? Então fazer 2 anos. Vai ser muita coincidência a gente se encontrar no Brasil. A gente pode se encontrar na Europa. A gente marca um lugar na Europa e vai. Com certeza. Estão mais do que convidados. Muito legal, muito legal. E a nossa conversa hoje é sobre exatamente o que eu comentei no início, na frase do Platão. Foi só um start para a gente começar a colocar o nosso papo aqui. Mas só para colocar um contexto aqui dos gregos, que é um estudo válido. Eu gosto muito, vocês sabem, de estudar os gregos. E eu fui pesquisar um pouco mais, fui ouvir um pouco mais sobre o pensamento dos gregos antigos, do Sócrates, que veio a partir da literatura que Platão deixou pra gente. E o que eles trazem muito é a questão da coerência, da concordância moral entre pensamento, sentimento e ação, que eu achei muito interessante e talvez tenha até alguma relação com o nosso trabalho de hoje dentro do Cura pelo Hábito e o teu trabalho. Aí é a Dani que vai falar, né, sobre como é que é o trabalho dela dentro de uma evolução, né, para adaptação nos tempos de hoje. Mas eu achei bem interessante essa questão do pensamento, né, essa ideia de ter uma concordância, ter coerência, e esse pensamento foi base para o estoicismo. A gente já fez alguns episódios, eu vou deixar aqui na descrição os episódios que a gente fez sobre o estoicismo, que ficaram muito legais, foi bem legal, né, Rafa, a nossa interação naqueles episódios. E eu finalizaria só dizendo, para não me prolongar muito nos gregos, que não é o assunto de hoje, faria um fechamento desse pensamento que foi o que me ficou do que eu pesquisei, que a virtude é igual à tranquilidade da alma, ao equilíbrio, né? E eu acho que isso faz um pouco de ligação com o que você falou do seu trabalho, Dani. Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Essa última frase em especial que você trouxe, Cláudio, ela combina bastante com a linha que eu desenvolvo de virtudes. Eu não excluo a parte da filosofia, eu considero toda essa parte da filosofia que traz. Se eu não me engano, foi de Platão também uma frase em que ele menciona que as virtudes são essas qualidades que a gente traz, né? São qualidades que vêm dessa alma, que vêm dessa prática. Ele traz muito isso como hábitos. Então eu trago muito desse conhecimento da época da filosofia, mas eu trago principalmente hoje um olhar mais espiritualizado e terapêutico com relação às virtudes. Então a filosofia com certeza é uma das minhas fontes, mas eu, né, trago um olhar mais amplo, um olhar um pouco diferente quando eu digo sobre não só a prática, mas também o desenvolvimento, a aquisição de virtudes como principal função aqui, com essa graduação da nossa alma, para que a nossa alma veio aqui aprender, veio aqui ensinar virtudes também. Então essa prática ajuda tanto nesse aprendizado quanto nesse compartilhar e transbordar das virtudes.
Mas, na verdade, a gente trouxe o assunto virtude, não foi para falar de Platão, não foi para falar dos gregos antigos, foi para falar exatamente sobre a evolução do conhecimento, o quanto a gente precisa trabalhar a questão das virtudes no nosso dia a dia, no hábito, que tem tudo a ver com o nosso trabalho também no Cura pelo Hábito, quando a gente fala de trabalhar os hábitos para desenvolver conhecimento, desenvolver a virtude. E aí eu queria que você falasse um pouco de como você começou esse trabalho, né, que você tem hoje. Hoje, a maior parte do seu trabalho é online hoje? É online, eu também tenho um consultório, um espaço de treinamento aqui em Amsterdã, na Holanda, mas grande parte do meu trabalho hoje é feito online com brasileiros que estão no mundo todo e até alguns internacionais, digamos assim. Legal. Legal. E Dani, então conta pra gente um pouco sobre esse caminho que você vem trazendo das virtudes, que você vem trabalhando tão bem e elaborando tão bem esse processo do desenvolvimento das virtudes, porque a gente sabe que quando a gente vai nesse caminho das virtudes, isso ajuda a gente a diminuir, a minimizar muito os efeitos maléficos que o estresse crônico, né, que o estresse como um geral e o estresse ao longo do tempo pode trazer para a saúde. E a gente sabe que quando a gente busca esse caminho das virtudes, isso ajuda muito a melhorar essa questão também, né, da gente se sentir mais tranquilos, a gente lidar, ser mais resilientes com as questões do dia a dia que causam bastante estresse, né, Dani? E complementando então, aqui, Dani, então a gente traz o tema, trazer as virtudes, né, entender melhor sobre as virtudes e o quanto as virtudes podem ajudar a gente a minimizar o estresse, os efeitos maléficos que o estresse ao longo do tempo pode desencadear no organismo. Então a gente sabe que as virtudes é um caminho importante para a gente buscar essa tranquilidade, né, essa calma da alma, e isso a gente sabe o quanto vai reverberar, o quanto vai ajudar em a gente se tornar mais resilientes em relação às questões do dia a dia. Então, Dani, por favor, gostaria que você falasse mais sobre isso pra gente, e sobre as virtudes e todo esse trabalho que você desenvolve. As virtudes começaram na minha vida quando eu era criança. Então, esse chamado das virtudes, e isso conversa com o estresse, viu, Rafa? Porque minha mãe, ela me deu uma educação baseada em virtudes, isso 40 anos atrás, né? Então, não era muito falado naquela época, só pessoas que realmente estudavam filosofia ou tinham outro olhar sobre virtudes. Ela já me trazia isso de um olhar bastante espiritualizado, mas quando eu ia para a rua, digamos assim, para a escola, eu era muito confrontada com os ensinamentos que eu recebi em casa, o que em alguns momentos me gerou alguns traumas. E a gente sabe que trauma é uma das causas do estresse, né? Quando a gente vai para os tipos de estresse, o estresse pós-traumático e outros tipos de estresse, o trauma é uma dessas questões. E eu sofri um ambiente de trauma na escola grande, o que me fez receber um chamado de imagina se todo mundo pudesse ter esse conhecimento das virtudes, imagina se todo mundo pudesse entrar em contato com isso e desenvolver mais empatia, desenvolver mais respeito, desenvolver uma linguagem mais amorosa com todos. Então, isso era um sonho de menina que ficou comigo e que até por conta desses traumas e tudo mais foi colocado numa gaveta e que depois, já mais velha, mais madura, já tendo estudado uma série de técnicas terapêuticas, eu voltei a sentir esse chamado e desenvolvi tanto a terapia das virtudes, que é uma técnica terapêutica, quanto a mentoria das virtudes, que é um aprofundamento dessa técnica. E a gente tem o oráculo também das virtudes, né, que está aqui do meu lado, que também te ajuda a trabalhar essas virtudes no dia a dia, o que tem tudo a ver quando a gente fala sobre essa prática, sobre o hábito de trazer essas mensagens ou a prática diária das virtudes no seu dia a dia. Inclusive, eu fiquei muito feliz com esse convite de assimilar as virtudes ao estresse, Rafa e Cláudio, porque eu trouxe aqui, inclusive, algumas virtudes que ajudam a pessoa que já está estressada ou quem não quer ficar estressado a se trabalhar. Eu acredito que esse é um caminho muito importante de ser feito quando a gente fala em prevenção e cura de uma situação estressante. Então, eu queria também ouvir de vocês, que são especialistas nisso, como que a pessoa identifica esse estresse, e vai ser um prazer também contribuir para a gente tirar todo mundo desse lugar. Então, vamos falar um pouquinho sobre o estresse, entender o que é o estresse, quais são os tipos de estresse, e aí dali a gente vai desenvolvendo, né? Porque é importante a gente entender quais são os sintomas também que o estresse ele causa, porque muitas vezes a gente fala, não, mas eu não estou estressado. Né? Você fala assim, não, mas espera aí, o que é estar estressado?
Não quer dizer que, né, porque a gente associa muito estar estressado com estar nervoso, irritado, mas não é necessariamente. São vários outros sintomas que existem e esses sintomas vão desencadeando e a gente nem percebe que isso é estresse, né, Cláudio? Eu acho que quando a gente fala de estresse também, a gente pode incluir que as pessoas também não relacionam muito. Às vezes as pessoas falam, tô estressado ou tô ansioso. A ansiedade também é um sinal de estresse, né? Então aquela sensaçãozinha na barriga que fica de um vazio, de que tem uma sensação de que tem alguma coisa errada na barriga, né? É uma sensação de ansiedade. Pelo menos eu já senti ansiedade. Para mim era essa sensação que eu tinha, um vazio no abdômen, né? Às vezes o coração acelera, né? Fica mais acelerado. A gente considera estresse crônico quando a pessoa fica sempre com os batimentos cardíacos um pouco elevados, a sudorese exacerbada, né? São sintomas bem físicos do estresse, porque geralmente nesse estado a pessoa está liberando um pouco mais de adrenalina do que deveria nas situações e está mantendo esse estado o tempo inteiro. Então é como se você estivesse preparado para luta ou fuga o tempo inteiro, né? Por isso que a sudorese nas mãos e nos pés, para você conseguir fugir, né? A sensação de que você está precisando se defender, se proteger, correr. O coração acelerado, então o sangue vai mais para os músculos. Isso faz com que a sua digestão piore também um pouquinho, porque se o sangue está mais indo para os músculos, a tua digestão pode ser alterada, porque o sangue está menos presente no sistema digestório. Então são essas reações que a gente tem em pequenas doses no dia a dia, que a gente às vezes não dá tanta importância, mas que são sintomas de estresse. Fazendo uma diferenciação, o estresse agudo, a gente poderia dizer que é aquela situação que a gente passa, a gente sente todo aquele pico de energia, de estresse, e depois a gente sai dela e volta ao normal. Isso seria um pico de estresse agudo. O crônico é aquela constante, né? Então sempre quando eu penso em alguma situação, ou quando eu penso que eu vou para o trabalho, ou quando eu penso que eu tenho que lidar com alguma situação, aquilo já consome, aquilo já causa um desgaste, a gente percebe que traz um desgaste diferente. Outros sintomas que estão associados ao estresse, e aí até dentro desse processo crônico que já é do dia a dia, é um cansaço diferente ao longo do dia. Parece que a bateria acaba, né? Parece que tem um repente, assim, que é um cansaço muito estranho, de acabar a energia mesmo, né? Dá até uma sensação de depressão, não na depressão da doença, mas você cai assim a energia, né? Um sono estranho, traz insônia, então é muito comum as pessoas acordarem de madrugada no mesmo horário. Traz também dores de cabeça, então começa a se tornar mais frequente dor de cabeça, dificuldade de ter foco e concentração. Então esses são sintomas também do estresse. Sem falar, como o Cláudio mencionou, que como o sangue vai ser mais direcionado para os braços e para as pernas, não só o estômago, mas os órgãos no geral vão ficar menos nutridos. E com isso, aumenta os processos inflamatórios. Então você começa a ter alterações de tireoide, alterações intestinais e outras alterações, porque aquilo vai ficando inflamado e começa a trazer consequências. Uma outra consequência que pode ser do estresse é a pessoa, ela vira e mexe, ela fica resfriada, ela fica com gripe, né? Você começa a perceber que ela vai fazendo ciclos curtos, né? Ela melhora, daqui a pouco está resfriada de novo. Isso por quê? Porque uma das ações é diminuir a força, né? Diminuir a ação do sistema imunológico. Porque como a gente está preparado para bater ou para correr, a gente precisa conservar energia para isso. E aí tudo aquilo restante que gasta energia, naquele momento não é importante, porque tem que preservar a vida, né? Então a situação de ameaça, ela traz uma eminência que é o preserva a vida. E aí por isso que essas reações ao longo do tempo elas são bem maléficas. Total, eu dei bingo aqui, quase que eu gritei bingo, porque todas essas eu já tive no passado. Acho que eu já experimentei todos esses sintomas. Todo mundo. Quem não? Já experimentei tudo isso e foi ao longo de tanto fazer terapia quanto estudar terapia que eu percebi que muito disso vinha de lugares de traumas que eu tinha passado, que eu tinha vivido. E agora a gente também
hoje em dia, ainda bem que a gente está falando muito também dos traumas mais coletivos, transgeracionais, da sociedade, e que causam esse ambiente estressante, né? Que a gente vive num ambiente, por que a gente fala, nossa, meu trabalho é estressante, ou eu vivo num país estressante, numa família estressante, porque você cria um ambiente que é estressante, então mesmo que você procure estar distante disso, você não tem como se isolar disso. É por isso que as virtudes ajudam você, inclusive, a conviver com esse ambiente enquanto ele ainda é estressante, que infelizmente ainda é. A gente também aprende a conviver com esses estresses do dia a dia e a evitar uma constante reativação desse estresse em você. Faz sentido para vocês? Vai muito ao encontro que a gente fala aqui do Cura pelo Hábito, porque a gente falou já muitas vezes sobre o estresse, de como lidar com isso, e através do Cura pelo Hábito a gente mostra e demonstra o quanto a mudança de percepção vai mudar a sua atitude, e aí fazendo isso de pouquinho, como a gente fala, né, Cláudio, de 1% todo dia, isso vai transformando até se tornar uma memória, e aí essa memória vai virar um hábito. Então a gente consegue, pela mudança de percepção, lidar melhor com todas essas situações desse coletivo, desse estresse. E por isso que a gente trouxe essa questão hoje aqui, e esse convite que você aceitou sobre as virtudes, porque a gente sabe o quanto também desenvolver as virtudes é um caminho super profundo para a gente conseguir lidar com esses ambientes, né, se tornando resiliente. Total. E conseguir baixar essa questão, né, desses efeitos do estresse mesmo. Total. E desculpa, só para concluir o que o Rafa falou, claro. E a gente também acaba interagindo. Quando eu disse que o mundo é estressante, mas também quando a gente trabalha as virtudes na gente, eu sou o mundo, tá? Então eu não quis falar de um lugar da gente também responsabilizar que o problema então é da minha família, o problema então é do meu trabalho, o problema então é do país, da sociedade, das pessoas, porque eu sou o mundo. Então quanto menos estresse eu tenho, quanto mais virtudes eu tenho, mais eu contribuo para esse coletivo. E aí a sociedade vai se tornando mestre das virtudes junta, né? Porque eu vou ensinando e eu vou aprendendo, eu vou ensinando e eu vou aprendendo. Então, essa prática, esse 1% é fundamental que você faça um pouquinho por dia, se tornando melhor, aprendendo a conviver com o externo e depois poder impactar essa consciência coletiva. Eu complementaria. Bom, primeiro, antes de complementar o que o Rafa falou, só fazendo uma ligação direta com o que você falou agora, Dani. Isso que você falou está na contracapa do nosso livro, do primeiro livro, Cura pelo Hábito. Se você virar ele, está escrito lá que o nosso livro, se não me engano, está nessa contracapa, mas eu sei que também na propaganda que a gente coloca na Amazon, né, sobre o livro, está escrito isso com certeza, que o livro não é de autoajuda, é de ajuda mútua. Porque a gente considera que um livro de autoajuda é um tanto quanto egoísta, né? Você está só se autoajudando. E na verdade, se você for analisar, nem existe isso, porque à medida que você está se desenvolvendo para ser uma pessoa melhor, você obrigatoriamente está ajudando o seu entorno. Porque se você não está ajudando o seu entorno a melhorar, você não está se transformando numa pessoa melhor. Então, o termo autoajuda nem faz sentido, né? O termo que faz mais sentido é ajuda mútua, que é até um termo que a gente ouvia muito nas aulas da Lúcia Helena Galvão, e a gente... eu tenho que dar referência aqui, né, Rafa? Porque a gente assistiu muitas aulas dela, muitas aulas disponíveis no YouTube, muitas aulas boas dela disponíveis no YouTube para quem quiser ver, e é realmente um recurso que vale a pena para desenvolvimento. E só complementando um pouco o que o Rafa falou sobre o nosso podcast e esse tipo de conversa que a gente tem com você e com outras pessoas, eu considero que cada podcast acaba virando uma ferramenta, né? Uma ferramenta mental, a gente sempre traz essas ferramentas para as pessoas se trabalharem melhor no dia a dia, né? Trabalharem melhor as suas virtudes. Então, a gente trouxe já o Círculo da Preocupação, que é do livro 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. A gente trouxe os 7 Hábitos Orientais, né, que a gente trouxe... O Ikigai. A gente trouxe vários hábitos orientais que se transformam em ferramentas também, porque são formas de ver
as situações do dia a dia, de você lidar com situações, cada um deles se torna uma ferramenta para você trabalhar essa questão e se tornar uma pessoa melhor. Então, eu diria que esse podcast vai ser mais uma ferramenta para que as pessoas possam se desenvolver, e a gente está aqui junto com você, querendo entender um pouco melhor como você pensa, como você faz o seu trabalho. Isso não tem preço, porque isso já é um desenvolvimento muito grande para a gente. O podcast tem sido um desenvolvimento muito grande para a gente, né, Rafa? Muito. E trazendo até isso que você falou, só para a gente concluir aqui, essa coisa do fazer, né? Quando a gente faz algo, a gente sempre faz algo para alguém, para alguma coisa. Então eu vou lá e estudo algo, eu desenvolvo algo, eu construo alguma coisa para alguém usar, né? E então, ao mesmo tempo que a gente está fazendo para alguém, a gente está fazendo para nós. Então, essa já é o benefício. Então, o que você trouxe desse negócio do autoajuda, eu faço só para mim, não funciona mesmo, não sai de mim. E tudo que a gente produz como seres humanos, a gente produz porque ser humano é coletivo. Então, quando a gente se junta, a gente é melhor. Cada um, dentro das suas especificidades, a gente vai construir algo melhor. É assim que as células começaram, né? A gente coloca isso, né, Cláudio, na história do livro. Elas vão até um momento que a célula começa a crescer, e ela sente a necessidade de que precisa se juntar, senão ela vai estourar. E aí começam a formar os órgãos, os sistemas. Então a gente aqui forma um sistema. E a gente faz isso, por quê? Porque a gente está oferecendo algo e ao mesmo tempo a gente está recebendo. Isso da ajuda mútua, então, faz total sentido dentro do processo de desenvolvimento do ser humano. Então, Dani, traz pra gente aí, né, o que você preparou, todo o seu conteúdo aí, tudo que você oferece aí com tanta generosidade. Que é uma virtude. Obrigada, Rafa. Eu trouxe aqui algumas virtudes. Tem uma virtude que mais ajuda para você que não quer mais ficar estressado, não quer mais ser uma pessoa estressada. Eu começaria por ela. Tem uma que eu começaria por ela, porque ela se você praticar ela, tenho certeza que 80% do teu estresse vai reduzir. E trouxe outras que com certeza te ajudam, inclusive nessa prática coletiva. Porque eu sou um ser individual, mas eu também sou um ser coletivo. Sobrevive como espécie porque estamos em grupo. E as virtudes me ajudam a ser uma pessoa que serve melhor ao outro, que serve melhor ao grupo e convive melhor com esse coletivo. Então vou trazer a primeira, tô até aqui com as minhas cartinhas do oráculo. A primeira virtude que eu recomendo para quem quer liberar o estresse, eliminar o estresse da sua vida, é a presença. Tá? A presença, para mim, é a virtude mais fundamental quando a gente fala de estresse. Porque muitas vezes o que causa o estresse, eu vou fazer um parênteses aqui, porque eu falei que a gente tem estresse que vem de traumas. Então, claro que se você está vindo de uma situação muito traumática, que é um trauma muito profundo, é importante fazer um acompanhamento específico disso, tá? Mas vamos supor que você teve pequenas situações de estresse, um estresse atrás do outro. O estresse, ele mora muito aqui, na cabeça. A gente fica relembrando situações passadas, remoendo situações passadas e que estão te fazendo engatilhar ou reviver tudo aquilo. Ou a gente está lá com a cabeça no futuro, pensando, e se acontecer isso? E se eu for lá e for falar em público, e aí eu esquecer tudo, me der um branco, e aí eu começo aqueles sintomas que o Cláudio falou, começo a ter uma sudorese, começo a tremer, e fico muito agitado, fico ansioso, que me coloca numa situação de estresse. Então aí eu brinco que isso é se conectar com a desgraça. Eu fui lá, conectei com a desgraça que nem aconteceu, tô sentindo todos os sintomas, porque minha cabeça não consegue reconhecer se isso é verdade ou é mentira, porque eu já visualizei essa cena apocalíptica, e aí eu não tô presente, eu tô num lugar que nunca aconteceu, ou eu tô revivendo uma coisa que não está presente neste momento. Então, quando você trabalha a virtude da presença, e você está no aqui e agora, a chance do teu estresse reduzir muito é absurda. Tá? E eu tenho certeza que vocês podem colocar aí alguns adendos de como praticar a presença, mas eu quero trazer aqui uma das práticas que eu fiz e que mais me ajudou, porque eu era uma pessoa muito ausente, muito avoada, que vivia tropeçando em tudo, que nunca estava presente, esquecia tudo em todo lugar, que foi a prática de meditação e de mindfulness, de você trazer a respiração, a consciência corporal, estar no momento presente, para que você perceba o que está acontecendo aqui e agora. Então, quando você
colocam o que está acontecendo aqui agora. Se eu tenho um gatilho, se eu tenho uma situação que meu coração dispara, ou que me coloca num lugar de estresse. Pode ser que eu esteja vivendo um trauma ou uma ativação agora, ou pode ser que eu esteja... isso que o jeito que o meu chefe falou comigo, às vezes está me lembrando de uma coisa do passado. E aí eu falo, tá, mas onde eu tô hoje? Eu tô aqui com o meu chefe ou eu sou aquela criança que foi xingada pelo meu pai ou pela minha mãe, ou por outro lugar? Então você voltar para a presença te ajuda a entender a situação que está acontecendo aqui. E não ficar preso ou no passado ou no futuro. E muito disso eu desenvolvi usando a respiração, porque quando você respira, você só pode respirar aqui. Você não pode respirar no passado nem no futuro. Então você só respira na presença. Então fazer exercícios de respiração e mindfulness é uma técnica de meditação em que você se passa, né? Presentemente você se conecta com o teu corpo, você se conecta com o que está acontecendo ao redor, você percebe os momentos que não está presente e volta para a presença. Eu tenho certeza que isso é algo que vocês também devem praticar, certo? Sim. Sim. Sim, a gente fala muito da coerência cardíaca, que é do Instituto HeartMath. Maravilhosa. Né, Cláudio, que a gente traz bastante presença nesse aspecto. Eu queria fazer um adendo também. Como a Dani falou, a gente tem alguns adendos. Eu gostaria de fazer um adendo porque eu tinha muita dificuldade de ficar sentado, meditando. E é uma posição que para mim não é fácil, ficar sentado parado, porque eu me movimento muito no dia a dia. Eu gosto de me movimentar. Fazendo parênteses, quem viu o Cláudio antigamente fazendo reunião, por exemplo, nesse podcast, ele estava sempre em movimento. Eu falava, Cláudio, para, cara, para. Estou me segurando aqui. E agora ele já pratica isso, ele consegue ficar parado. Olha. Mas o que eu queria mesmo dizer é que, para mim, é muito mais fácil praticar presença nas minhas atividades do dia a dia. E é lógico que eu pratico respiração, eu prefiro praticar deitado, respiração, porque sentado não é confortável, eu não consigo me concentrar tão bem. Até consigo, a gente já fez várias práticas de respiração sentadas até na clínica, em grupo, sempre foi muito legal, mas deitado eu consigo relaxar mais. Agora, praticar presença, que é o tema que a gente está falando nesse momento, eu prefiro pessoalmente praticar presença nas atividades do dia a dia. Eu prefiro estar aqui fazendo o podcast sem pensar em mais nada. E isso é uma prática, porque não é fácil. Vem questões na sua cabeça o tempo inteiro. É lógico que todo mundo tem alguma coisa para fazer depois do que está fazendo agora, né? Você tem uma preocupação, eu tenho questões administrativas da clínica que às vezes vem aqui durante a nossa conversa na minha cabeça. Eu vejo meu celular acendendo a tela aqui com mensagens, e a prática é exatamente você conseguir não olhar ou olhar e falar, agora não, daqui a pouco eu vou para isso, porque agora eu estou concentrado aqui no podcast. Exatamente. E eu digo até para situações mais simples. Às vezes eu estou na cozinha preparando um café, preparando um almoço, alguma coisa, e deixa o celular de lado um pouco e faz aquilo que você está fazendo. E presta atenção para fazer um café melhor. O teu café vai ficar melhor, às vezes o sabor vai sair melhor porque você está concentrado no que você está fazendo. Todo mundo já passou pela situação de estar no banho e tá com tanta coisa na cabeça que não lembrar se lavou uma parte do corpo, né? Isso aconteceu comigo ontem. Eu fiquei na dúvida se eu tinha lavado meus pés ou não, né? Por quê? Porque eu tava com a cabeça lá longe. Então isso acontece o tempo inteiro com a gente não tem como ficar imune a isso, mas a gente tem como praticar todos os dias para conseguir controlar isso melhor. E se você controla isso melhor, você controla, o seu estresse está melhor controlado, né? Porque a gente não vai se imunizar do estresse. Isso é uma ilusão, a gente achar que a gente vai se imunizar do estresse, porque a vida é muito diversa, as coisas que acontecem na nossa vida, né? As situações são muito diversas, então a gente tem que treinar o que eu sempre falo aqui, né, no nosso canal e no canal Físico Corredor. Eu falo muito de trabalhar a adaptabilidade. Você tem que estar preparado para o imprevisível, que é aí que você se imuniza contra o estresse, porque o estresse vai vir. E aí você se tornando mais adaptável, você sabe lidar melhor com as situações que podem acontecer naturalmente na vida de qualquer pessoa, o imprevisível. Inclusive tem terapias que elas focam exatamente nisso. Elas criam para você situações que você
nem pensa que você passaria, como, por exemplo, você mergulhar numa piscina com as mãos e os pés amarrados e as mãos para trás, e você ter que fazer alguns exercícios e fazer algumas coisas dessa forma, né? E aquilo é como que você vai fazer a gestão do estresse de estar preso, de estar amarrado, de estar afundando, e como que você vai respirar. Então, tem terapias que focam o tratamento de pessoas que estão com estresse dessa forma, que isso é super válido. E aqui no Cura pelo Hábito, a gente fala muito do círculo de influência, que é concentrar sua atenção primeiro nas coisas, das atividades do qual a gente realmente vai influenciar. E aquilo que a gente sabe que não depende da gente ou parcialmente, a gente fala, ok. E uma das formas da gente fazer isso para manter a presença é escrever o que eu vou mais ou menos o que eu tenho para fazer no dia, ou deixar anotado. Então eu sei o que eu tenho que fazer depois que a gente terminar esse podcast. Eu tenho, né, a gente tem o almoço, tem os pacientes, tem várias questões para fazer. Mas agora a gente está aqui. E se eu tô aqui, se a gente tá aqui concentrado, as ideias vêm, as ideias fluem. Então, conforme aqui a Dani tá falando, o Cláudio tá falando, começam a ver ideias, surgem, e a gente vai colocando esse bate-papo, porque a gente tá presente. Mas tem... Não tem. Tem o depois. Agora não existe o depois. O futuro ainda não aconteceu. É esse presente. Então, fazer isso ajuda bastante, né? Então, a gente tem várias formas de praticar a presença. O que a gente bate na tecla é, se a gente treina, como o Cláudio falou, eu vou fazer uma atividade, eu vou comer, eu vou fazer um café. Treina. Você faz uma hora o café vendo o celular, na outra faz sem ver, faz vendo o café. Né? E isso é treino. O hábito, ele é construído de acordo com aquilo que a gente faz. Então, eu estou acostumado a usar o celular sempre de um lado, no mesmo bolso. Quando a gente troca de bolso, a gente tem a sensação que perdeu o celular. Isso é memória. Se você começar a ter o hábito de colocar o celular cada vez num lugar, isso logo passa e você já vai perder aquela sensação e você cria essa presença de novo. Então esse é o processo, né? A gente ir trabalhando formas em que a gente pode se manter presente. Exatamente. Eu sempre digo que a maior prática de presença é perceber que você não está presente. Essa é a principal prática. Porque como a gente fica ausente o tempo todo, muitas vezes, e às vezes a gente se culpa e traz, não, mas poxa vida, de novo, tô aqui gravando podcast, passou um Fusca Azul na rua, eu falei, nossa, um Fusca Azul, nossa, meu pai já teve um Fusca Azul, aí pronto, você já criou a história na cabeça e fugiu o pensamento. Então só de você falar, opa, não tô mais presente, voltar pra presença, você tá treinando o músculo da presença. Porque você tá percebendo que não tá presente, que tua mente tá voando muito rápido, e aí você volta para a presença, porque como o Cláudio falou, não tem como evitar essas situações de estresse, também não tem como evitar a tua mente querer te desviar de algum tema, principalmente quando é desconfortável ou quando tá entediante. Você vai acabar, a mente vai, mesmo quando tá demais, a mente vai, imagina quando não tá. Mas aí você vai da prática, você vai treinando o músculo da presença, né, na tua mente, falando, opa, não tô presente, volta. Não tô presente, volta. Essa é a maior prática de todas para você treinar a presença. Verdade. E só, rapidinho, só ressaltar uma coisa super importante. Estresse é benéfico, como a ansiedade também é benéfica, porque são energias que faz a gente fazer o quê? Agir e reagir. São energias que colocam a gente para tomar atitude. O que não é benéfico é a constância, né? Isso se tornar constante nessa agitação, nessa energia, né, da onda, quando a gente fala de onda cerebral, a onda beta, que é a atenção focada, que é estressante, que libera adrenalina e cortisol. Então, assim, a gente tem que sair, né, então a gente faz uma atividade e sai do processo. E aí, sim, isso é uma manutenção do estresse, e isso é super benéfico, e sem dúvida a presença é o que vai mais ajudar a gente a conseguir minimizar esses efeitos, como a Dani falou e o Cláudio falou. Eu queria complementar um pouco uma coisa que me veio quando a Dani falou, essa última fala sobre a escuta, que eu achei super importante, porque eu ouço muitos podcasts sobre liderança. Né? Tem um podcast que eu gosto bastante aqui nos Estados Unidos, chama Coaching for Leaders. E esse tema volta sempre. Esse tema é super importante, porque quando a gente fala de liderança dentro das empresas, a gente fala muito da questão da escuta. Se o líder não sabe escutar as pessoas que estão trabalhando com ele, ele não sabe, primeiro ele não capta toda a informação que ele precisa captar.
segundo, para tomar as atitudes que ele precisa tomar no dia a dia. Isso seria até, por um lado, pior, porque é uma questão operacional da empresa. Por um outro lado, se a gente for pensar, quando você está conversando com uma pessoa e a pessoa está viajando, você percebe, né? Você percebe, você olha na cara da pessoa, você percebe que a pessoa não está prestando atenção no que você está falando, que ela está com a cabeça em outra coisa. E um líder fazer isso é muito grave, porque o liderado sentir que não está sendo escutado, acabou o vínculo líder-liderado, né? Acaba com o vínculo. Então, eu acho que isso é uma doença dentro das empresas. Acho não, tenho certeza. Isso é uma doença dentro das empresas que tem que ser tratada também. E dentro dos relacionamentos, né? Dentro dos relacionamentos. Se você faz isso na empresa, você faz isso no seu dia a dia. Porque no final, assim, dentro das empresas, a gente fala às vezes, a gente é uma empresa pequena, dentro da nossa clínica, a gente trabalha em forma de parceria com outras empresas dentro da nossa clínica e acaba sendo lá uma interação entre umas 20 pessoas, né? Lógico que a gente não se encontra todo dia todo mundo, mas é uma interação que a gente tem lá por volta de 20 pessoas. E aí quando a gente olha para uma empresa gigantesca, uma multinacional, a gente acha que é diferente, porque eles são uma multinacional. É a mesma coisa, são pessoas. Elas estão no dia a dia interagindo, se relacionando, e os problemas que a gente tem em empresas pequenas entre as pessoas, né, de relacionamento, são os mesmos que nas empresas grandes. E os problemas de comunicação que acontecem são exatamente os mesmos. Eu sei disso e o Rafa sabe disso, porque as nossas esposas trabalham em multinacionais. E a gente ouve as histórias que são as mesmas questões que a gente vê na nossa empresa pequenininha, a gente vê nas multinacionais. A diferença é que eles conseguem pagar uma McKinsey, no caso da minha esposa, né? Porque eu não sei no caso da Ernst Young, mas no caso da empresa da minha esposa, eles contratam uma McKinsey para dar cursos sobre comunicação, sobre bem-estar dentro do ambiente de trabalho, como lidar com a síndrome do impostor. Então, assim, eles têm muito dinheiro para pagar uma empresa, uma consultoria para vir dentro. A Ernst Young já é uma consultoria, né? Então acho que eles não precisam contratar uma consultoria. Eles fazem isso, né? Eles já têm esse trabalho internamente. E a Dani também vem de multinacional. Antes, né, Dani, de entrar em toda essa área das terapias, ela veio de uma multinacional também, né, Dani? Sim, trabalhei 7 anos na Natura, trabalhei na General Motors, trabalhei em outras empresas grandes, antes de o que eu falo de seguir carreira mais solo, que nem é mais solo, né, que hoje abençoo a minha empresa, é uma empresa com colaboradores, mas eu percebo isso mesmo, Cláudio, tanto quando eu estava lá, e muito legal que quando eu trabalhei lá, eu trabalhei muito já esse olhar das virtudes, porque eu trabalhava com cultura e branding. Então, essa construção de valores internos, inclusive o que eu pratico hoje na mentoria das virtudes, que eu estimulo minhas mentoradas, que é o walk the talk. Não é só o falar, eu falo isso, eu como líder falo isso, eu como pai ou mãe eu falo isso, mas o walk, né? Você precisa caminhar o que você fala, você precisa viver o que você fala. E isso era uma das coisas que eu estimulava desde o mundo corporativo, eu estimulo nas minhas mentoradas e procuro isso no meu dia a dia, a tal da coerência, de ser coerente com o meu discurso e a minha prática. E um líder que fala para todo mundo, vamos engajar, fazer isso, fazer aquilo, isso é importante e tal, mas ele não está mostrando a importância do tempo dele com a pessoa da equipe dele, não está doando em presença 5 minutos do tempo dele para olhar aquelas pessoas nos olhos, aquele colaborador nos olhos, é realmente preocupante, porque a pessoa vai criando e aí vai ativando aí outras coisas, né? Se a pessoa já sentiu rejeição, se ela já tem as feridas dela, vai criando mais desconexão, mais separação. E quando aquela pessoa olha nos olhos, dá um bom dia e procura ouvir o que aquela pessoa tem para trazer, muda completamente a relação dela nas empresas, nos relacionamentos. Então a presença também, para quem está em conflito de relacionamento e está achando que está um relacionamento estressante, ela é algo que também vai te ajudar a construir essa ligação mais forte, vai te ajudar a estar mais perto do teu parceiro, da tua parceira, do teu gestor e do teu filho também. Estar presente, né? A gente entender que essa presença, o estar presente, é a gente estar disponível para o que a gente
está se disponibilizando naquele momento, né? Ficou até um pleonasmo, mas é isso, eu estou disponível para esse podcast, né, e me disponibilizando aqui para esse processo. Isso é estar presente, e em qualquer coisa que a gente faça. Então, quando a gente se disponibiliza para aquilo que a gente está se propondo. Então, se eu estou me propondo a mexer no celular para fazer algo, eu também estou presente. Eu estou presente porque eu estou me propondo. A proposta é estar no celular. Agora, se a proposta é estar com alguém e aí eu estou no celular, realmente eu não estou presente com essa pessoa. Então, eu preciso rever qual é a minha proposta. Peraí, eu estou realmente querendo a presença da pessoa ou eu estou querendo a presença de estar no celular? Porque se for no celular, tudo bem. Então, eu estou sendo presente para o celular. E aí, a gente traz muito... que a gente fala do cura pelo hábito, as escolhas. Quando eu escolho algo, eu deixo de escolher outra coisa. E tudo bem, porque eu estou escolhendo pelo aquilo que eu entendo que é melhor para mim, né? Naquele aspecto, não naquele processo. E aí vem as consequências, e que é assumir as escolhas, né? Exatamente. Eu queria até acrescentar, você falou de relação com os filhos, uma coisa que eu vim trabalhando muito nos últimos anos na minha casa, muitos anos já, né? Que a gente vai entendendo, à medida que a gente tem filhos, os filhos vão crescendo, a gente vai entendendo como lidar com cada situação que acontece. Então ninguém nasce sabendo isso. E eu percebia, quando os meus filhos eram pequenos, que depois de um dia de trabalho, apesar de eu amar meu trabalho, ser super feliz com o que eu faço, todo mundo tem estresse no dia a dia, como a gente já falou. E um dos maiores estresses que eu tinha na vida, quando eu morava no Brasil, era morar longe da clínica, porque para mim isso não faz sentido. Eu morava muito longe da clínica e a gente não conseguia, de alguma forma, ir morar mais perto, porque os imóveis em São Paulo... Demorava, em média, era 1 hora e pouco, né, pra chegar, né? E assim, não fazia sentido financeiramente a gente morar perto da clínica, porque o nosso custo ia aumentar muito de vida, né? E a gente ficou por anos discutindo essa situação e era o estresse da minha vida, essa questão. Então, quando eu chegava em casa, sempre ativava muito essa questão para mim, de ter saído da clínica, tipo, 9h30 da noite, e chegar em casa depois das 10. E muitas vezes eu pegava meus filhos já indo para a cama. E com certeza isso era um fator que me incomodava muito. E aí, soma isso o cansaço do dia, de já ter saído de casa às 6 da manhã, muitas vezes eu acabava estourando com qualquer situação de bobeira dentro de casa, né? Dava aquela estourada, não sei o quê, e aí eu comecei a me conscientizar disso. A minha primeira atitude para tentar trabalhar isso foi chegar em casa e já fazer uma respiração de uns 5 minutos, quietinho, no meu canto, antes de jantar. Maravilhoso. Que isso já me mudou completamente. Mas à medida que meus filhos foram crescendo, eu vi que eu precisava avançar um pouco nessa questão também, porque essa questão da conexão, da escuta, tem que acontecer na janta. Ela tem que acontecer, é importante para as famílias, né? Eu sempre falo isso, a pior coisa que tem é cada um pegar seu prato e ir para o seu quarto comer. Isso a gente não permite realmente aqui em casa, é regra, todo mundo na mesa, sem celular, comendo. E é a hora que vem muita conversa legal, sabe? É a hora que eu falo que uma das horas que meus filhos mais se desenvolvem é quando a gente está conversando. E eu também aprendo muito com eles, não é só eles que estão se desenvolvendo, eu também aprendo muito com eles, claro. Mas é um momento muito importante, eu tô lá na mesa, e se alguém começa a fazer alguma coisa fora da mesa, sair da mesa e tal, eu falo, galera, agora é comer, agora é aqui. E é assim, você tem que ser meio ortodoxo na coisa de ficar puxando a galera, precisa ter alguém que seja meio que a liga disso, porque a tendência, se você deixar soltar e não for uma regra muito firme, é que daqui a pouco um pega o celular, daqui a pouco um tá com o computador na mesa trabalhando, daqui a pouco um tá indo pro quarto com um prato de comida. Então tem que ser meio que uma regra rígida mesmo para que isso aconteça no seu dia a dia. E a rigidez é chata também, né? Então você tem que dosar muito bem como você coloca isso, porque aí você começa a se tornar um cara chato também na casa, né? Eu sou um pouco esse cara chato aqui em casa e eu falo para eles, eu sou chato, mas é assim que vai funcionar. Também tem que ter um pouco isso para funcionar a coisa. E tem sido muito legal nesses últimos anos o resultado de tudo isso, principalmente porque depois que a gente chegou aqui nos Estados Unidos, eu tenho feito quase todas as refeições com meu filho. Café da manhã, almoço e janta.
né? Isso cria uma conexão muito legal. E minha filha não está morando com a gente, mas quando ela vem para casa também, todas as refeições juntos, e ela fica muito com a gente junto o tempo inteiro, né? Então a gente tem muito esse negócio de ficar junto, todo mundo no mesmo ambiente, tá todo mundo na cozinha junto cozinhando, tá todo mundo na sala comendo, tá todo mundo no sofá junto. E isso eu acho que é um dos fatores que mais me desestressa na vida. É muito legal isso, porque você perceber assim, esse fator solidão era uma coisa que me incomodava também na casa do meu pai. Porque tinha muito isso, e apesar de que a gente sentava na mesa para comer todo mundo junto, depois cada um ia pro seu quarto fazer suas coisas, e eu me sentia muito solitário. Minha mãe era doente em casa, né? A gente teve esse fator que foi traumatizante, assim, de vida. Foi um antes e depois para mim a doença da minha mãe, né? Mas... Você e a Dani, nesse aspecto, tem uma simetria de campo. Com quantos anos, Dani, sua mãe ficou doente? Minha mãe faleceu, eu tinha 25, ela tinha 57. Ela ficou doente e já faleceu? Ficou 2 meses doente, 2, 3 meses e já faleceu. Pra mim foi um pouco diferente. A morte da minha mãe não foi tão impactante, porque foi um preparo de anos. Porque você se preparou. A minha foi traumática. Minha mãe morreu quando eu tinha 28. Então, também eu já estava mais ou menos na fase de vida que você estava. Mas ela ficou doente quando eu tinha 12. Então, o antes e depois para mim aconteceu quando eu tinha 12. Porque foi a fase que tudo mudou na minha vida. Financeiramente, o comportamento do meu pai mudou muito. Ele ficou 100% focado na minha mãe e no trabalho. Então, ele chegou pra gente, eu lembro claramente dele falando pra gente: pessoal, agora é assim, eu preciso trabalhar para sustentar a casa e eu preciso cuidar da sua mãe. Eu não tenho uma outra opção. Então, vocês já estão com 12, 15 anos. Imagina, falar para um filho hoje isso. Porque hoje as crianças não andam de ônibus, não se viram com nada, os pais fazem tudo para eles, né? Eu vejo pelos meus filhos que começaram a andar na rua, assim, já tinha um pouco mais de idade, né? Ficou andar de ônibus, metrô, muito depois disso, a maior parte das crianças, dos adolescentes. Então meu pai chegou para mim com 12 anos e falou: se vira, você precisa ir para algum lugar, ônibus, metrô, a pé, vê como é que você vai fazer, e à medida que você precisar de alguma coisa mais urgente, me avisa aqui, mas no mais, vai se virando. Então eu me sentia muito solitário, né? E esse é um caminho que você encontrou, né, dentro do seu processo familiar, para que isso te traga esse efeito de minimizar o estresse. Isso, com certeza. Para você é algo estressante, essa conexão, né, quando você cria esse hábito, isso traz para você um grande benefício. Eu acho que isso é um grande caminho também, da gente encontrar no nosso dia a dia estratégias, momentos em que a gente cria, trazendo a presença, e esse momento é aquele momento em que eu estou presente para aquilo, né? Então, para ter essas conexões, essas relações, independente de quais sejam elas e com quem seja, né? O que é importante para cada um. Mas sem dúvida essas são estratégias excelentes para a gente trazer e desenvolver a virtude como a Dani trouxe, né? A virtude da presença. E que eu gostei muito dessa frase, né, Dani? Que é só o fato de você perceber que você tem que voltar para o processo, você já está presente, né? Então isso já começa aí você vai criando o hábito. Eu falo muito da questão de linguagem. Você tá lá, você fala, e daqui a pouco alguém fala assim: você já percebeu que você fala muito, né? Ou não. Aí, conforme a gente vai conversando, falando, eu começo a perceber que eu tô falando, né? Aí aquilo começa a me incomodar, e aí através do incômodo a gente muda. Aí a gente corrige. Então tem muito... a presença é a mesma coisa. Quando a gente fala, eu quero estar presente, a gente vai corrigindo, aprendendo, vendo onde incomoda e vai transformando. Que é o 1% todo dia que a gente fala do cura pelo hábito, e isso vai virar uma memória e vai virar algo natural. Se eu puder trazer uma segunda virtude, Cláudio e Rafa, porque conversa muito com a tua história, Cláudio, inclusive, né? Você estava me falando que pela uma dor que você tinha da solidão, você estava reproduzindo essa mesma dor, não chegando e não estando lá para os seus filhos, e você, a partir da presença e de escolhas de vida que você fez, que te ajudaram a estar mais presente, né? Então aquele 1% de ajuste um pouco por dia, te ajudou a estar mais presente na tua casa, e a partir daí você começou a experimentar uma segunda virtude junto com a tua presença, que é o desfrutar.
O desfrutar também é uma virtude incrível quando a gente fala no estresse para a vida, né? Mas quando a gente está falando aqui no recorte do estresse, muitas vezes a gente está estressado porque a gente está também muito na cobrança, na mente, no preciso fazer isso, preciso pagar a conta, preciso dar conta de tudo, e fica num lugar de muito só enxergar um caminho ou estar presente para um único caminho e não consegue desfrutar da companhia dos nossos filhos, desfrutar do nosso parceiro ou nossa parceira, desfrutar de um dia com você mesmo, e dar uma volta num parque e aproveitar mais a vida. E muitas vezes a gente se perde nisso, e o desfrutar também é mais fácil quando a gente tem presença, porque se você também, vou desfrutar, mas nem sei o que, a cabeça tá longe, você desfruta menos. E quando você desfruta em presença, um jantar com a família é uma delícia. Quando você desfruta de um filme que você foi assistir em presença, aquele filme é incrível, porque você prestou atenção, você estava presente, você se permitiu desfrutar. E falando em estresse, isso baixa muito também os níveis de ansiedade, de cortisol, e tudo aquilo que pode estar desregulado. Quando você desenvolve o prazer, você gera hormônios bons, você gera sensações boas no corpo. E isso também é uma prática para quem tem dificuldade em sentir prazer, que isso era uma questão minha também. Eu tinha dificuldade em desfrutar, em relaxar. Eu trabalhava muito, até o mundo corporativo, morar em São Paulo, então trouxe isso para minha vida. E eu tinha dificuldade em parar, relaxar e falar, nossa, eu posso curtir agora, eu posso fazer o que eu quiser, posso dormir mais, posso descansar. E trazer isso para mim foi uma grande cura também, de me permitir desfrutar mais das conquistas, desfrutar mais do que é simples, desfrutar mais do meu dia a dia, e o meu nível de estresse baixou demais a partir do momento que eu coloquei essa presença na minha vida. Muito bom. Eu acho que isso a gente também tem que equilibrar um pouco mais com os hábitos europeus, né? Porque a gente, assim, vivendo aqui nos Estados Unidos, e você pensar também na forma como os orientais vivem o dia a dia deles, o Rafa já esteve lá na China e no Japão, ele sabe como é que é. É muito foco no resultado, né? Foco, assim, eu tenho muito isso também que trabalhar dentro de mim no dia a dia, porque eu passei mais de 20 anos no Brasil trabalhando 15 horas por dia, era normal para mim. Então eu cheguei aqui, eu não tenho que trabalhar 15 horas por dia, porque eu nem tenho o que fazer 15 horas no dia, né? Até porque eu não consigo ficar no computador tanto tempo assim. Para mim, atender paciente é mais tranquilo. Se eu ficar 10 horas no dia atendendo paciente, para mim é prazeroso, mas ficar 10 horas no computador para mim é estressante. Então imagina, eu tive que aprender aqui a trabalhar menos e não me sentir culpado com isso, que aí é a questão, né, da culpa, porque o meu hábito era trabalhar muito mais horas por dia, e hoje eu posso me dar ao direito de trabalhar menos, de organizar melhor minha agenda para ser mais produtivo nas horas que eu estou trabalhando, e ao mesmo tempo ter uns horários para mim. E o europeu é muito bom nisso, né? O italiano, o português, eu não sei como é aí na Holanda, mas também o europeu em geral é assim, né? Eles... Tem uma coisa que eles fazem aqui, Cláudio, quando aqui é frio muito tempo, né, pelo ano. A gente fica às vezes com 8, 9 meses com frio e 3 meses de calor. E quando chega a época de calor, quando dá 3h30, 4 horas da tarde, a empresa tá vazia. Tá todo mundo sentado numa grama, qualquer grama que tiver, qualquer buraquinho de sol que tiver, eles vão, sentam na grama, pegam um vinho, pegam uma água com gás e chamam os amigos e desfrutam, relaxam, não importa se tem reunião, se tem chefe. O chefe não tá lá, o chefe tá na mesma grama do lado. Tá todo mundo como uma cultura aqui local fazendo isso, eles desfrutam muito. Mas mesmo no inverno e tudo mais, eles trabalham um pouco mais, mas eles têm esse hábito de jantar com a família, de ter um equilíbrio de vida. É algo que eles buscam aqui na Holanda e em alguns países europeus, e que também me ensina muito, vindo de São Paulo, de uma cultura louca de workaholic, de trabalhar demais e tudo mais. Quando eu cheguei aqui, eu também fui uau, eu posso desacelerar, né? Eu posso trabalhar um pouco menos, eu posso estar mais presente com a minha família. Hoje não importa, pode ser o cliente, o Papa, me pedir para atender ele às 6h30 da tarde, eu falo, Papa, eu te atendo às 8, posso até te atender às 8 quando meu filho for dormir, mas enquanto meu filho estiver aqui comigo, eu estou aqui para ele, porque é algo que eles me ensinaram, que eles valorizam e que eu pratico com a minha família, né? O horário do meu filho é do meu filho, e eu vou desfrutar, eu vou aproveitar, e é um momento gostoso
gostoso, não é só por obrigação, você percebe que as pessoas valorizam isso, gostam disso. E eu trouxe isso muito para minha prática e me traz muito prazer, me traz muita alegria de viver tudo isso. E essa virtude do desfrutar, ela libera muita gente da culpa, né? Total. Porque a hora que você está desfrutando, você está vivendo aquilo, né, naquela presença, e aquilo te tira da culpa, né? Falando, não, mas isso aqui também é certo, isso aqui também é bom. Nem dá para desfrutar com culpa, né, Rafa? Senão você não tá desfrutando. Foi como o Claudio falou, né? Vinha muita culpa, né? Muita culpa. Aí fala, peraí, então deixa eu desfrutar desse tempo livre, deixa eu desfrutar desse processo. E olha quanta coisa, né, Claudio? Quanta coisa você vem desenvolvendo, vem aprendendo e vem colocando na sua rotina, coisas que, imagina, em São Paulo seriam inimagináveis, né, Claudio? Com certeza. Eu tô tendo uma oportunidade de ouro aqui, de poder ter contato com, além de, assim, a oportunidade que todo mundo tem mudando de país, de ter contato com pessoas novas, ter experiências novas ainda. Eu tive muito tempo para pensar o que eu quero. O primeiro ano que eu estava aqui, eu tive muito tempo para pensar o que eu vou fazer na minha vida, qual vai ser a minha virada de carreira. E no final, assim, o legal ainda está acontecendo, mas o legal é que eu vou conseguir, eu estou vendo que eu vou conseguir me desenvolver muito do que eu aprendi no Brasil, do que eu trabalhava no Brasil, eu vou conseguir reproduzir aqui, pelo que eu estou vendo, pelas experiências que eu estou tendo aqui. Mas, por outro lado, também eu estou conseguindo manter uma rotina onde eu invisto em algumas coisas diferentes que eu não investia no Brasil. Estou enxergando o Instagram de uma forma diferente, estou enxergando o YouTube de uma forma diferente, e eu acho que isso vai dar muitos frutos no futuro, né, Rafa? Porque, sem dúvida. Assim, sem dúvida. O aprendizado foi muito grande, já está trazendo resultados, e eu acredito que vai trazer muito mais por aí. Muito mais. E colocando aqui, então não pensem que o Cláudio falando dessa forma agora, nessa plenitude, o quanto de estresse que ter esse tempo livre para ele não desencadeou. Porque o que é ter tempo livre na rotina que o Cláudio tinha? Não existia essa possibilidade. E aí eu lembro de algumas conversas do Cláudio falar, cara, tô aqui e eu tenho muito tempo. e isso era um fator estressante, como para Dani mencionou aqui, né, Dani, o ano passado aí, o quanto foi estressante, o quanto você passou por todos os sintomas do estresse, por várias questões aí também do que você vem desenvolvendo. E eu também, várias mudanças de projetos e coisas que eu venho fazendo e também trazendo né? Então o estresse, ele faz parte. Agora, como a gente se tornar mais resiliente para conseguir lidar com isso de uma maneira em que não vai causar danos, isso que é importante a gente aprender a fazer. E a gente tem várias ferramentas, a Dani mencionou, dependendo do caso, a gente precisa sim ir para técnicas, coisas específicas, terapias específicas, mas muitas outras coisas a gente pode resolver através dessa mudança dos hábitos, através do desenvolvimento das virtudes, e várias outras coisas que a gente tem, que a gente pode elaborar e desenvolver, né? Exatamente, a gente tem nossos pontos cegos, né? Então é bom que a pessoa também procure um profissional para ajudar. Às vezes ela entendeu, não tenho presença, não estou conseguindo desfrutar, mas não estou conseguindo resolver sozinho. Eu mesma busco ajuda, né? O Rafa é meu amigo, de vez em quando eu chamo ele, né? Rafa, me ajuda aqui, me dá um olhar teu aqui nesse ponto. E eu busco, também faço terapia para também buscar ser uma pessoa melhor a cada dia, né? Terapeuta também faz terapia, porque é importante a gente se equilibrar e estar bem para receber nosso cliente. E as pessoas têm mesmo essa questão de ter os pontos cegos e buscar um olhar de um profissional como vocês, né? Ou algum profissional mais específico em trauma ou em estresse, é fundamental para quem está com dificuldade. Agora, não adianta, não é o profissional que vai salvar você. Essa prática do dia a dia, essa introdução dos hábitos, essa introdução da consciência de buscar essa rotina mais virtuosa, essa rotina que te traz mais o ser que você é, não é nem quem você quer ser, né? A melhor versão é a sua versão. Então, trazer aquilo que te coloca em quem você é, o que o Cláudio é esse pai presente, amoroso, é isso que ele gosta de ser. Quem a Dani é essa mãe que gosta de brincar com o Luca, que gosta de se divertir, mas que não estava fazendo isso
por estar fora da minha essência. Então essa prática constante somado a tratamentos é o que vai fazer a diferença, que vai dar o salto para que você consiga ter isso de forma constante, de forma equilibrada, de forma diária, assim como a frase que vocês trouxeram no começo, dessa alma em harmonia. É isso que vai trazer a junção, muitas vezes, de ter uma pessoa olhando e te guiando, mas também de ter você como escolha de colocar isso no seu dia a dia em prática. Isso. Exatamente o que você falou agora. Eu acho que é uma das coisas mais importantes da gente entender, porque quando a gente ouve de vários sábios do passado, vários filósofos, vários pensadores, a gente percebe que não é uma coisa nova esse conhecimento, né, de que a gente tem que buscar nossa essência. Você ouve isso, inclusive, quando você vai para os psicanalistas, né, Freud, né, Jung, a gente sempre ouve eles falarem, todos esses pensadores antigos, da importância de você ir de encontro à sua essência, desde Sócrates, desde lá atrás. Então, alguma coisa tem de verdade nisso. E isso vai acontecer naturalmente, porque o homem é predestinado, segundo todos esses pensadores que eu tenho estudado nos últimos anos, a se desenvolver, a buscar conhecimento, a ir de encontro à sua essência. E se você não faz isso, naturalmente, a vida vai te forçar a isso. Você vai receber isso de alguma forma. Você pode fazer isso conscientemente ou inconscientemente. Se você fizer conscientemente, você vai concretizando essa evolução e vai recebendo os benefícios disso. Se você receber isso tudo, essa força que vai te atingir, essas pulsões que vão te atingir o tempo inteiro inconscientemente, o que vai acontecer é que você vai sofrer por toda a sua vida. Porque você não está indo de encontro à sua essência, você está criando resistência para uma coisa que seria natural para você. E outra coisa que você falou, que sobre essa questão, a gente está falando muito da questão de lidar com o estresse psicológico, lidar com o estresse emocional, mas aqui no Cura pelo Hábito a gente tem muito o hábito de também trazer para a questão física mesmo, da dor física, a relação disso com a dor física. E quando eu estou treinando, muitas vezes eu percebo que, assim, aconteceu na clínica, por exemplo, eu estou treinando, fazendo exercício, a minha sócia passa por mim, né, e fala para mim, levanta mais o braço, estende mais a coluna nesse exercício. Então, a mesma coisa que a gente fala, que é difícil a gente ter consciência de tudo, né, porque a gente tem os nossos pontos cegos, fisicamente também a gente tem nossos pontos cegos. A gente não consegue perceber tão bem o nosso corpo para fazer aquele exercício com perfeição, para fazer o melhor movimento que a gente pode. Então é importante ter alguém olhando de fora, ter um profissional às vezes te ajudando, porque às vezes você está errando ali e não está percebendo. Aí entra essa importância de ter, no caso da parte física, o médico, o fisioterapeuta, né, na parte emocional, o terapeuta, o psicólogo, o Rafa com as constelações, com o Theta Healing, né? Então são técnicas que vão te ajudar a enxergar melhor como acessar a sua essência, como trilhar esse caminho de uma forma mais natural e com menos sofrimento. É isso mesmo. E eu sei que a gente está se alongando bem aqui, né? Eu não gostaria de acabar com essa... Por mim, eu continuaria aqui, a gente ficaria umas 3 horas aqui tranquilamente, né? Mas eu sei que a gente também tem que finalizar esse episódio. E aí, Dani, eu queria só para a gente finalizar que você falasse um pouco do seu dia a dia, do seu trabalho mesmo, das coisas que você tem, do que você oferece. Né? A gente fala muito do que a gente oferece aqui no Cura pelo Hábito, que a gente tem os livros, a gente tem o curso, mas fala de você também um pouquinho, né, desse trabalho incrível que você faz. Claro, e leiam os livros do Cura pelo Hábito, esses meninos são incríveis, eu super recomendo, sempre indico vocês para os meus clientes, meus alunos, estou muito feliz de estar aqui. Eu sou terapeuta, eu comecei a minha carreira no mundo das terapias atendendo, já há uns 10 anos atrás, mais ou menos, e de lá para cá eu vim evoluindo o meu trabalho, até por tudo que eu vim estudando, me transformando, aprendendo com os meus clientes. Então, além de ser terapeuta, tem uma equipe de terapeutas formada por mim que atendem pela Bensoul, que é a minha empresa Bensoul.
E também eu dou formação para terapeutas. Então, para quem quer ser terapeuta ou quer aprender técnicas para aplicar no dia a dia, porque metade dos meus alunos não é terapeuta, metade é, metade não é. Metade vem justamente para aprender esse uso de virtudes, práticas, técnicas, para ter mais leveza, para ter mais presença, para ter mais prazer, né, mais equilíbrio no seu dia a dia. E tem metade que vem para certificação internacional, para trabalhar como terapeuta. Eu tenho a terapia das virtudes, a mentoria das virtudes, que é para guiar mais quem quer aprofundar nesse caminho das virtudes. Ela traz um olhar de negócios e vida, é o ser para ter. Então é muito do trabalho do ser virtuoso, do ser essas virtudes, para que você possa ter mais equilíbrio, ter mais prosperidade, ter mais saúde. Então eu trabalho muito o fora e o dentro ao mesmo tempo, e o oráculo, onde eu trouxe as cartinhas aqui das virtudes. E eu queria finalizar aqui, se eu puder deixar mais uma virtude, por favor, Rafa, eu ia falar para Cláudio. você pelo menos falar as virtudes que você separou, que tem a ver com estresse. A gente não precisa prolongar o processo, vai ser legal. Eu sei que mesmo, já né? o papo tá ótimo aqui, a gente vai se empolgando, porque a conversa é boa. Eu trouxe teriam mais 3 virtudes, mas eu quero em especial trazer a mensagem de uma delas. Uma é o discernimento, para você aprender a entender o que é teu e o que é do outro e conseguir dar limites, falar não, se posicionar. Então, o discernimento é fundamental para evitar o estresse do seu dia a dia. A outra é a aceitação, porque muitas vezes a gente, num lugar de não aceitação, fica relutando, fica indo contra e entra numa briga interna que vai te colocando num lugar de estresse. E quando você aceita o fluxo da vida, aceita as situações como elas estão, é a partir do momento em que você consegue fazer a mudança. E a terceira que eu queria... Que conversa bem com o que o Cláudio falou em relação a essa briga da essência, né? Que você Totalmente. vai contra, né? Você não aceita o caminho. Totalmente. É aceitar os convites, aceitar o caminho. Se tá na resistência, vai trazer estresse. E a terceira é a entrega. A entrega é uma virtude linda para, inclusive, buscar essa essência, buscar esse caminho, buscar um lugar de mais equilíbrio, buscar uma vida com menos estresse e mais virtuosa. E se você me permitir, eu vou ler a mensagem da entrega aqui para vocês. Solte o controle. Boa. Solte o controle e as expectativas. Abra espaço para a vida entrar. Entregue o incômodo e a conquista, o bem e o mal. O novo só chega aonde há pouso para ficar. Tem um mantra nessa carta que é: eu entrego e libero espaço para que o universo me preencha de vida e abundância. Legal. Muito bom. Quando a gente entrega, a gente abre espaço para receber. Então, se a gente está ocupado com um monte de estresse, um monte de preocupação, a gente não está abrindo espaço para receber. Quando a gente entrega tudo isso, a gente abre espaço para receber. Eu achei que eu não ia trazer Tao Te Ching aqui, mas não vai dar. Não aguentou. Não aguentei. Peraí, que faz o que a Dani falou, acabou de falar agora. É exatamente isso, é assim. Mas só uma frase, tá, do Tao Te Ching aqui. Deixa eu só achar. Eu sei a frase de cor, mas eu queria ler para falar palavras. Exatamente. Eu uso muito essa, mas é assim, ó. Serás capaz de, quando se abrem e se fecham as portas do céu, ser como a fêmea de um pássaro? É exatamente essa coisa da entrega. Serás capaz de, quando vir uma ideia, chocar o ovo para que ele nasça e possam vir mais ideias e mais ovos para serem chocados? Né? Serás capaz de abrir espaço, né? Então, feita a obra, é hora de continuar e não de se prender nela, porque senão não tem espaço, né? Chega uma hora que está tudo ocupado e aí as coisas perdem função. Então, total isso. E aí eu consegui, então, finalmente, obrigado, trazer o Tao Te Ching aqui, que eu estava tentando trazer desde o começo, pessoal, aqui, mas eu não estava encontrando um espaço. Agora encontrei. Rafa, muito bom. E quem quiser também saber mais, tanto da mentoria, quanto dos atendimentos e do oráculo, o meu Instagram é Dani Mania Oficial. Dani Mania, mas não tem um acento no Insta, é Dani Mania Oficial. É só me mandar uma mensagem, chama lá, a gente bate um papo, quiser me falar também o que tocou aí, quais virtudes você já tem, quais você quer desenvolver. Eu tô com esse canal aberto ali, o direct aberto, para conversar com vocês. O Cláudio, depois ele deixa todos os links, né, Cláudio? Deixa tudo disponível para que as pessoas possam ter facilidade em acessar e entrar em contato.
É isso aí. É isso. Dani, obrigado, né? Obrigado pelo seu tempo, por essa entrega, por trazer tanto conteúdo aí e contribuir tanto com Cura pelo Hábito, que é o nosso objetivo aqui, né, Cláudio? Nosso objetivo desse podcast que a gente se propôs a fazer foi que o conhecimento seja disseminado e possa ajudar cada vez mais as pessoas a mudarem as perspectivas e a trazerem hábitos saudáveis para a vida delas. Legal, obrigado, Dani. Muito bom ter aqui você com a gente. Valeu. Até a Obrigada, próxima. queridos. Foi um prazer. Um beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Tchau.